Bom dia a todos. Inicialmente queria parabenizar o Canarini, o professor Canarini, pela realização do evento, que tem tudo para ser um sucesso, né, e a organização do Rômulo e do André Cavalcante no tutorial. Bom, vamos dar início então ao módulo de Andrologia, com a palestra de tríplice extracorpórea, como otimizar para obtermos melhores resultados, Dr. Vitor Chamum Costa. Aqui embaixo, obrigado. Bom dia a todos, gostaria de agradecer o convite especial do Dr. Rômulo. Então, Leco, como otimizar para obtermos melhores resultados? Eu procurei separar em alguns aspectos antes, durante e depois da Leco, e algumas recomendações do guideline da Associação Europeia de Urologia, atualizado esse ano, também da Associação Americana e um pouco da minha experiência pessoal. Então, o primeiro passo para um bom resultado é uma boa indicação, né? Quer dizer, então, antes da Leco, quais são os cálculos que têm melhores indicações, né, para a litotríplice extracorpórea? Relacionado ao tamanho e à localização do cálculo, essa tabela é do guideline europeu, né, tem no site da SBU, inclusive. Então, os cálculos com até 1 centímetro na pelve renal, cálice superior e cálice médio, a primeira opção, segundo eles, é a litotríplice extracorpórea, né? Seria, vamos dizer assim, empatado, né? Litotríplice extracorpórea e endurologia, que seria principalmente flexível com laser ou percutânea. E com mais de 2 centímetros, sem dúvida, a percutânea seria a melhor opção. Para os cálculos no cálice inferior, desde que a anatomia seja favorável, ou seja, o ângulo não seja muito agudo, o infundíbulo não seja estreito, até 1 centímetro, a primeira opção é a litotríplice extracorpórea também. 1 a 2 centímetros, leco, ureterorreno ou percutânea. Quando a anatomia do cálice inferior é desfavorável, aí a leco é uma opção ruim. Seria mais interessante a percutânea, assim como nos cálculos com mais de 2 centímetros. No ureter proximal, também seguindo o guideline, cálculos com até 1 centímetro, a leco é a primeira opção, a ureterorreno a segunda opção, e com mais de 1 centímetro seriam semelhantes, ureterorreno e leco. Sendo que com mais de 1 centímetro, a ureterorreno tem uma taxa de stone free melhor, com uma única seção, porém com a morbidade também maior. E no ureter distal, o ureterorreno, sem dúvida, é a opção número 1. Em relação à densidade, os cálculos que são contraindicados para leco são basicamente os cálculos de cistina e de monohidrato de cálcio, que são os cálculos muito duros e realmente não fragmentam. Nós sabemos que a densidade acima de 1000 H é uma densidade, um cálculo mais duro, vamos dizer assim. Mas isso não é uma contraindicação para a litotripsia, né? Quer dizer, nós temos que avisar para o paciente, no caso, quando é feita a tomografia, quando é feita essa medição, nem sempre nós recebemos a tomografia já com a medida da densidade, mas quando isso acontece, a densidade alta, tem que ser avisado que é um cálculo mais duro, a chance de sucesso é menor, mas não quer dizer que não possa fragmentar, né? Principalmente até 1500. Eu cansei já de fragmentar bem cálculos com densidade acima de 1000, como já aconteceu o inverso, pegar cálculos com menos de 1000, achei que fosse fragmentar muito bem e não fragmentou. Então isso pode ser um indício, um prognóstico ou uma opção para decidir qual o melhor método, mas não para contraindicar. Bom, quais são as contraindicações para leco? Os principais: gravidez, discrasia sanguínea, infecção urinária não controlada, né, principalmente pacientes com sepsis, malformações graves do esqueleto, devido à dificuldade de posicionar na mesa, obesidade mórbida, a distância focal seria muito grande nesses casos, aneurisma volumoso próximo do cálculo, que é uma contraindicação raríssima de encontrar. Quer dizer, eu faço litotripsia há 15 anos, eu não lembro de nenhum caso desse, né, de contraindicação. E, obviamente, obstrução distal ao cálculo, porque com obstrução os fragmentos não passariam.
Ainda antes da lepra, né? Antibiótico profilaxia é recomendável. Não se tem um esquema padrão de antibiótico profilaxia, mas sempre deve-se fazer uma profilaxia. E se o paciente tiver com infecção urinária, começar o tratamento da infecção antes da lepra, pelo menos 24, 48 horas antes, para evitar uma sepse, evidentemente. Uso de catéter duplo J antes da lepra de rotina. Não é recomendado a duplo J em cálculos de ureter, né? Rotineiramente não é recomendado pelos guidelines. Em cálculos renais, só seria necessário para cálculos maiores. Quando indicar um aleco no cálculo com, vamos dizer, 1,5 cm a 2 centímetros, né? Que seriam os cálculos maiores com indicação de leco, talvez o duplo J fosse interessante para evitar cólica ou algo assim. O duplo J ele não facilita a passagem dos cálculos, nem evita a formação de rua de pedras, mas diminui a chance de cólica nesses cálculos grandes. Para cálculos menores é desnecessário. Os exames complementares, quer dizer, basicamente uma urinocultura, né, para evitar fazer aleco sob infecção. Quando tem alguma dúvida em relação a alguma discrasia sanguínea, um coagulograma. Se não tiver esse tipo de suspeita, não há necessidade de fazer de rotina coagulograma. E um exame muito importante que nem todo mundo pede é um raio-x simples de abdômen. É um exame fácil, rápido, barato, e um exame que facilita, primeiro, para ver se o cálculo realmente é um cálculo radiopaco, né? Nem sempre a tomografia a gente consegue ter uma certeza se ele é radiopaco ou não. Segundo, facilita muito para quem vai fazer o procedimento, devido ao formato do cálculo, a posição do cálculo em relação à costela, à coluna, para posicionar na hora. O raio-x é muito importante, para saber se tem mais de um cálculo, né? E também serve de parâmetro de base para comparar com o raio-x pós-lepo, para ter certeza se aquele cálculo que aparecia antes da litotripsia foi totalmente eliminado ou não. Então nunca deixe de pedir o raio-x simples de abdômen. Bom, durante a lepra, então, um fator muito importante é o controle da dor. Quer dizer, eu não enxergo a litotripsia com o paciente acordado, né? Quer dizer, o paciente tem que estar sedado ou sob anestesia. E é simples de entender. Se o paciente se mexe, é lógico que não vai bombardear no local certo. Imagine, fica 30, 40 minutos acordados, imóveis, né? Com estímulo doloroso. É praticamente impossível. Então, litotripsia, inclusive recomendado pelo guideline, é igual a sedação ou anestesia. O paciente tem que ficar dormindo, tem que ficar imóvel, e isso faz a diferença no resultado. Às vezes o cálculo não quebra, não é porque o cálculo seja duro, às vezes o cálculo não quebra porque o paciente não ficou parado e o cálculo não bateu no local certo. Outro coisa importante, antes de começar, checar o posicionamento na maca, né? Se a membrana está bem acoplada na região lombar, se o gel do ultrassom está em quantidade suficiente. Não vou entrar em detalhes, que cada máquina tem sua característica. O controle por imagem durante. Esse é um ponto fundamental também, faz toda a diferença. Isso é o acompanhamento do médico durante a litotripsia, né? Quer dizer, então a litotripsia é médico dependente. Se ligar a máquina, sair para tomar cafezinho, para atender telefone, o resultado não vai ser bom. O paciente dá uma mexida, mesmo sedado ou anestesiado, o cálculo se move, sai de posição. Então tem que estar o tempo todo atento, acompanhando, checando, seja por radioscopia, por ultrassom, checando a posição do cálculo, vendo se o paciente não mexeu. Se sair da posição, ajeita novamente a posição. Então isso faz total diferença no resultado, né? A experiência de quem está fazendo e a paciência também de quem está fazendo. A litotripsia é um tratamento monótono, então a pessoa tem que encarar a litotripsia como uma cirurgia, é uma cirurgia extracorpórea. E não pode simplesmente ligar. A máquina sozinha não quebra o cálculo, né? Depende do médico. Da mesma forma que o robô não opera sozinho sem o médico, o ureterorreno não tira o cálculo sozinho sem o urologista.
Bom, intensidade das ondas. Hoje em dia se recomenda que a intensidade seja feita de forma gradativa. Mesmo com o paciente completamente sedado, anestesiado, nunca começar numa potência muito alta. Você começa sempre numa potência baixa e vai aumentando progressivamente de acordo com a necessidade. Desculpa, hein? Um minuto. Desculpa. Então isso diminuiria o risco de trauma renal, fazendo dessa forma. Número de ondas de choque vai depender de cada equipamento, mas nós temos que ter, de acordo com o equipamento, um número máximo por sessão para evitar um trauma renal. Bom, uma vez feito realizada a litotripsia, alguns cuidados também após o tratamento, uso de medicamentos, sempre deixar algum analgésico prescrito, por caso de alguma cólica durante a passagem dos fragmentos, uso de medicação expulsiva, como alfa-bloqueadores, não é obrigatório, mas é interessante em alguns casos, pode ser utilizado para facilitar a eliminação dos fragmentos com menor risco de dor. Inclusive já tem trabalhos que mostram que o alfa-bloqueador tem algum efeito também no ureter proximal, não seria só no ureter distal, né, para facilitar a passagem. Importantíssimo que o paciente esteja bem orientado quanto à ingestão hídrica, quer dizer, ele tem que colaborar, fazer a parte dele, beber bastante líquido pós-tratamento. Não adianta você fragmentar super bem o cálculo, o paciente ficar seco, não beber líquido, não vai eliminar com a mesma facilidade. Então o paciente tem que estar ciente que é fundamental uma boa ingestão de líquidos após o tratamento. E o exame de controle, eu sempre peço um raio-x simples, evidentemente nos cálculos radiopacos, e aí aquele raio-x pré-eleco vai ser importante para fazer esse tipo de comparação. Sempre que possível, esperar pelo menos 2 a 3 semanas para fazer esse raio-x de controle, para dar tempo dos fragmentos saírem. Naqueles pacientes mais ansiosos ou com duplo J incomodando, esperar pelo menos 1 semana. Antes disso, não dá tempo dos fragmentos saírem em todos os casos. A conclusão que a LECO é uma importante opção no arsenal de tratamento do cálculo urinário, com baixo custo, baixa morbidade, alta taxa de resolução, desde que bem indicada e bem realizada. Agradeço.